Bom, ali está uma criança de guerra, mas essa é uma realidade nossa, no nosso dia a dia, de uma maneira assombrosa, desapercebida. Né? Então é isso, gente. O que eu tinha pensado para falar, para compartilhar é isso, mas gostaria que a gente, é um fórum, né? Gostaria que a gente abrisse. Você tem que tirar fechar o Chrome. Eu gostaria de deixar aberto para participação, para a gente trocando mais ideias. Bom, então, assim, acho que, antes de mais nada, a gente assim, acho que foi muito rico, assim, eu acho que quando a gente começou, né, a apresentação falando aí dos vários aspectos, eu acho que realmente ela, assim como a gente discutiu aí, a violência, ela extrapola realmente, a gente não tem como olhar uma coisa só, ela é muito mais ampla, e acho que a nossa ideia realmente não era ficar só no contexto hospitalar. Eu acho que assim, a gente está no hospital, esse é o nosso foco, mas o que chega no hospital, ele vem de todos os locais, né? Então eu acho que foi assim, muito pertinente, né, a sua fala. E eu acho que a gente está com um tempo bom aqui, então a gente pode abrir para perguntas, né? Acho que as pessoas podem levantando, né, o microfone aí para que a gente possa então então, para que as pessoas possam, né, até vou pedir que sim, a gente vai ter que fazer, a gente está gravando, a gente é importante que seja feito o microfone, mas é só sinalizar que eu vou até quem quiser fazer uma pergunta. Bom dia, obrigado pela palestra. Para mim não ficou claro da questão em relação à conceituação da violência. Foi falado porque ela é muito mais ampla, né? A gente está acostumado com o conceito do que é socialmente tido como violento ou não, mas foi falado que a violência tem um conceito mais amplo e mais sutil. Mas dentro do discurso, né, talvez tenha, de certa forma, uma construção, né, talvez pessoal, ou ideológica, ou cultural, do que é violento ou não. O que não ficou claro para mim é o seguinte: toda violência, todo ato violento dentro desse conceito mais amplo é negativo ou não? Existem violências que, como foi passado, que são necessárias, que eu não consigo conceber uma vida humana sem atos de violência. A lei é um ato de violência nesse sentido. A própria ideia de um conceito da psicologia, limitando profissionais, ou como tem que ser, isso, dentro desse contexto, parece um ato de violência. Eu não consigo conceber uma vida humana organizada sem atos de violência. Eu não sei se eu entendi errado ou não. Que bom que você entendeu dessa maneira abrangente, ou que pelo menos abriu para essa reflexão. Vamos separar o que é regulamentação de contenção. Conseguem distinguir as duas coisas? Né? E vamos pensar assim também. Por que as leis surgem? Para dar conta de conter determinadas práticas, para regularizar, para organizar determinadas práticas dentro da vida coletiva. Essa é a necessidade da criação de um conselho de classe, de uma política pública e assim por diante. Quando eu falo que a violência ela é extrapolada, ela tem essa coisa mais ampla, eu não estou querendo dizer que essas institucionalizações da organização social estejam infringindo o nosso direito. Não no sentido literal, mas num sentido sutil, é uma forma de opressão. E o que é o grande desafio? Onde que mora o perigo, a perversidade da situação? É que oprimir para organizar
é legal. Agora, oprimir para subjugar é violento. E aí a gente vai pensar assim, e o que é a opressão? O cerceamento legal, legítimo, numa sociedade, num determinado tempo, ou seja, dentro de uma história, num determinado espaço, ou seja, dentro de uma localidade. Vamos pegar o exemplo, para mim é um dos exemplos assim, mais escancarados da mutilação genital feminina, em que não é considerado um ato violento dentro de determinadas sociedades. Muito pelo contrário, culturalmente aceito e esperado dentro da prática daquela sociedade. Em alguns países em que a prática deixou de ser legitimada, ou seja, passou a ser proibida, muitas famílias continuam levando as crianças para o interior do país para se submeterem à mutilação, porque ainda na prática, no cotidiano, ela é esperada que uma mulher que não foi mutilada, não foi incisida, ela não é uma mulher boa para casar. Se eu sou uma mulher que nasci e cresci dentro dessa sociedade, a tendência é que eu vá pensar exatamente a mesma coisa. Então, a tendência é que eu vá olhar para esse ato não como um ato de violência, mas como um ato natural, que faz parte da minha vida. Entendeu? Então, é muito sutil. É o tempo inteiro demandando da gente uma reflexão ética, né? Mas também uma reflexão moral. Né? E aí vão ter situações em que as duas coisas podem se conflitar. Porque você vai, num determinado momento, é moral, mas não é ético. Não sei se responde ou só conflita mais. Responde, mas no sentido que eu entendi que acaba sendo uma construção social. Exatamente. Exatamente. Então, a agressividade, ela é uma coisa natural, mas a violência é uma produção sociocultural. É uma produção sociocultural. E por ser uma produção sociocultural, demanda um olhar da diversidade daquela cultura, daquela sociedade. Então, você não pode estabelecer uma regra geral para todas as sociedades, para todas as comunidades. Vamos pegar mesmo aqui no Brasil. Tem um caos. Os causos são sempre assim, engraçados depois que eles passam, mas quando eles acontecem, aquilo meio que choca. E assim, é engraçado exatamente pela banalização da situação. Eu fiz um trabalho na Amazônia durante 4 anos e a gente viajava muito naqueles barcos que vai todo mundo pendurado nas redes, um em cima do outro, não sei o que, tarará. E um dia, numa das viagens, calhou de eu estar na minha rede junto com uma senhora e um outro senhor que eles eram de comunidades diferentes, mas eles se conheciam e eles vieram tagarelando a noite inteira. E aí, impossível, né? Tá aqui debaixo do seu ouvido, você acaba prestando atenção na conversa, às vezes até interagindo. E a conversa era assim, que ele não podia ficar sozinho, que ele tinha ficado viúvo e que ele precisava arrumar uma mulher para cuidar dele. E que ela podia conseguir isso para ele. Então ela podia arranjar, né, era esse o termo, uma mulher para cuidar dele. Porque um homem sozinho, naquele lugar, não se vinga. Aí você, bom, isso dentro daquele contexto é só uma forma, é uma senhora, uma vizinha,
tocada, sensibilizada pela viuvez do vizinho e que quer servir de cupido, né? Mas em um outro contexto, isso é um agenciamento. Isso é um negócio. Isso é uma violência. Isso é uma forma de violência. E aí, qual que é o seu posicionamento? Então, assim, não dá para entender. Tem situações, agora pegando um pouco mais, uma outra perspectiva mais psicológica, tem situações de crianças que sofrem violência doméstica recorrente, mas que se calam, elas não denunciam. Eu não estou falando do abuso sexual em si, eu estou falando de apanhar, né, de sofrer, de ser violentada de outras formas. Não delatam, porque a única maneira de receber atenção e carinho, acolhimento dos pais, é quando a mãe bate ou quando o pai bate. É o único contato físico que ela conhece. Então, para ela, é naturalizável. Por isso, aquela ideia de, gente, tem que calçar o sapato do outro para entender tanto um lado da moeda quanto o outro lado da moeda. Acho que é interessante essa situação que você traz, que eu fico pensando aqui, né, no nosso posicionamento enquanto profissional, né, para também não cair num total relativismo, né, porque me fez pensar, e acho que isso é uma situação bastante comum para quem está na área da saúde. A gente vai até poder discutir um pouco isso no período da tarde. A gente às vezes recebe ou criança ou mulheres que sofreram algum tipo de violência, e a gente vai ver que a forma de relação é essa. Então, quer dizer, para aquele pai, ele estava educando, ele estava, enfim, né, ou então, pensando aí na questão da violência contra a mulher, a própria questão do machismo, quer dizer, assim, é esperado, assim, um direito daquele marido, daquele parceiro cometer algum tipo de violência devido para corrigir a mulher, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Então, e acho que você trouxe uma situação bastante importante, que é realmente essa questão de olhar os dois lados, e acho que especialmente quando a gente trabalha com crianças, nem que a gente queira fugir, a gente precisa trabalhar com os dois lados, porque está a mãe e o pai lá, né, eles são os responsáveis e ao mesmo tempo eles são os agentes dessa violência, né, em muitas situações, né. Então eu fiquei pensando nisso, assim, né, nesse posicionamento do psicólogo, né, quão complexo é isso, né, de você, claro, você ter esse olhar, você conseguir ouvir, mas também pensei nisso, assim, né, de que até que ponto a gente, né, assim, eu entendo que essa é aquela cultura daquela família e tal, mas assim, a gente tende hoje, assim, não conseguimos não ser aceitável, né, esse tipo de violência, mas o que de repente, mas a cultura daquela região isso é permitido. Então eu pensei um pouco nisso, assim, né, de que dessa complexidade, né, e da necessidade de um posicionamento, né, a gente não é neutro, a gente não, né, a gente tem por exemplo, talvez até político, né, e acho que isso é uma coisa que entra realmente nessa questão ética, né, não sei se você poderia falar um pouco sobre isso também. Então, assim, tem vários aspectos. Como pessoa inquestionável, né, a gente vai ter um posicionamento, a gente vai ter um olhar, porque a gente tem os nossos valores, a maneira como a gente foi criado e aprendeu a ler essas coisas todas. Então, uma coisa é do ponto de vista pessoal, não vou entrar nesse mérito, mas a outra coisa é do ponto de vista profissional, do técnico, da área, da especificidade do conhecimento que a gente adquire, que diz pra gente assim, não é só olhar para compreender uma situação ou outra, e a imparcialidade, a neutralidade, ela não existe. Sabemos que ela não existe, mas existem formas de regularizar, de organizar
esta não neutralidade dentro da ciência. E essa forma é através de pesquisa, é através da produção de conhecimento a respeito da situação. Por isso que eu enfatizei bastante dos nossos desafios, o compromisso e o engajamento político, no sentido de propor evidências para contribuir para a elaboração de novas políticas, ele é fundamental. Mas também no sentido de propor intervenções que a gente possa fazer a partir dos nossos próprios serviços. Então não é, por exemplo, porque a gente está no contexto do hospital, fechado numa instituição hospitalar, que a gente não pode disparar campanhas pela cultura da paz no próprio ambiente do hospital. Você pode, inclusive, estabelecer dentro dessas redes de parceria outras formas de atuação fora do contexto do hospital, levando a realidade que se fotografa dentro do hospital para os outros contextos, para divulgar, olha o que está chegando para a gente. Olha a face, uma das faces da violência no nosso contexto. Está acontecendo isso. O que a gente pode fazer em conjunto? Então, nesse sentido, eu acho que, de fato, não existe uma neutralidade, mas existem formas de a gente atuar e agir para colocar essa não neutralidade a favor de um contexto maior, produzindo mais conhecimento. Então, a subnotificação não é só um dos problemas. A não produção do conhecimento e de evidências também é um outro problema dentro da área da saúde. Porque a gente está ali no dia a dia, aí todo mundo vem dizer assim, não, mas você sabe o que é? Eu fico consternada com a situação do psicólogo dentro do hospital, principalmente quando se trata de um hospital grande. É muita demanda. Mas aí eu pergunto, se a demanda é tão grande assim, por que a gente... Será que a forma como a gente está oferecendo o serviço é adequada para esse contexto? Vou fazer um comparativo já antigo, que é meio clichê. É a mesma coisa que um psicólogo dentro da área da educação, de uma escola, querer atender e fazer orientação psicopedagógica individualmente para os alunos. Aí ele vai dizer, nossa, mas a demanda é muito grande, eu não tenho tempo para fazer mais nada. Não estou dizendo que não é necessário, né? Não estou dizendo que o acolhimento do trauma, aquele principalmente nos primeiros momentos, que o acolhimento do trauma ele não seja necessário, ele é fundamental, mas não pode ser só isso. Então a gente tem que olhar para outras formas de intervenção, de atuação que sejam mais coletivas dentro da área hospitalar, inclusive. Produzir mais conhecimento e mais evidência para a sociedade, para poder alertar sobre essas consequências. Eu acho que a gente atua, esse também é clichê, gente, a gente atua muito na área de tratamento, de intervenção imediata, a gente atua pouquíssimo dentro da área de prevenção e a gente atua quase zero, próximo do zero, na área de promoção em saúde. E promoção da cultura de paz é uma forma também de promoção de saúde. Então a gente não pode ficar só, mas a gente é educado para. Quantos daqui passaram na sua formação com essa visão mais focada no apagar o incêndio? Todo mundo aqui é um pouco bombeiro, se formou para ser bombeiro. Mas a situação, o contexto nos pede diferente. E esse é um desafio que provoca a nossa também não neutralidade. Acho que, quem sabe, daqui a pouquinho já falamos disso, Andréia, mas pensando na questão do dia a dia dentro do hospital,
né? E até pensando nessa questão da notificação, que muitas vezes a gente se depara com inúmeras situações de violência, né? Seja da criança, às vezes da mãe, ou às vezes daquele bebê que nasceu e que é fruto de um estupro, ou você escuta uma violência obstétrica, né? Porque é essa realidade que, pelo menos eu, que trabalho no hospital infantil, escuto quase que diariamente, né? E muitas vezes a gente observa o receio e o quanto essas famílias muitas vezes não querem que se notifique, ou elas têm muito medo do que pode acontecer a partir do momento em que isso vir à tona. E a gente muitas vezes vive um conflito ético, porque tá bom, a gente precisa notificar, mas ao mesmo tempo, quais serão as consequências dessa notificação para essa pessoa que vem vivenciando inúmeras situações de violência. Então eu particularmente me deparo e fico bastante angustiada com situações que são do dia a dia, né? Essas são situações do dia a dia. E aí? Né? Não sei se tem resposta para isso, qual é o melhor caminho, e às vezes me preocupo e penso o quanto que a gente daí também não acaba sendo um reprodutor dessa violência. Essa é uma questão. Quem reconhece esse cenário? Só você? Deixa eu só... achando também só, até isso que a Juliane falou, às vezes até quando a equipe também é o agente de violência, e daí ela não vai falar porque ele que está me cuidando, né? Essa represália, e isso, infelizmente, é também muito, a gente acaba ouvindo muito isso, né? Não, é só para complementar a questão da notificação, acho que tem bastante estudante aqui, né? Talvez eu vou falar à tarde, então eu vou falar agora. Mas à tarde eu vou explicar um pouquinho essa questão da notificação compulsória, que é um documento da rede de proteção na cidade, como é que isso está organizado, né? Porque fala notificação, mas o que? Notifica quem? Liga, manda no WhatsApp? Não. Você tem toda uma política pública, nacional, para recolher dados municipais, estaduais, federais, mas daí à tarde a gente conversa sobre isso. Só para deixar claro. Ótimo. Eu vou pegar mais a parte do conflito, né, social, ético, cultural. Tem uma resposta? Depende de que fase da vida você esteja. Por que eu estou dizendo isso? Assim, o que eu aprendi na minha prática profissional, a vida inteira trabalhei muito em contextos de exclusão. Então, você vê muita coisa que te coloca exatamente nessa encruzilhada. Se eu falo, eu comprometo. Se eu não falo, eu me comprometo. É uma negociação muito difícil. E eu acho que é uma negociação que tem que ser feita, mas que tem que ser feita. Por quê? Primeiro, porque, como a gente já disse, não existe uma neutralidade, e quando você volta para casa, você vai querer colocar a cabeça no travesseiro e dizer, puxa, né, eu não engoli essa, né, eu estou fazendo uma diferença. Então, esse é um compromisso. Você assumiu uma profissão que te dá a ferramenta para colocar esse compromisso de cidadão em prática. Né? Segundo, porque é uma negociação que faz com que a gente tenha que enfrentar a situação não só de imediato, mas que a gente se envolva com mais detalhamento, com mais detalhe com a situação, com a vítima, com as pessoas que estão, com os outros atores daquela situação. Por isso que eu reforço, não se trata apenas de você receber no contexto hospitalar, no contexto do teu trabalho, alguma situação de violência, dar um jeito e depois, não posso notificar, não posso fazer, a pessoa vai embora. Não, a pessoa não vai embora. A pessoa vai voltar. E a pessoa não vai embora. Você não vai embora. O problema não vai embora. E você tem que ir atrás do problema. Por isso que eu estava dizendo, eu sei
que existe uma demanda muito grande no contexto hospitalar, que já convoca todas as suas horas disponíveis. Mas existe um outro compromisso que convoca a sua consciência e o seu compromisso político e ético, que é tentar dar conta dessa situação daí fora do contexto. Por isso que eu acho que a gente tem que reforçar as alianças, porque muitas vezes não é você que está lá, que recebeu aquela situação, que vai poder fazer uma notificação, porque não foi autorizado, inclusive, a fazer uma notificação, ou que não tem como lançar mão da compulsoriedade da notificação, mas você pode convocar outros atores que tenham mais possibilidade ou mais interação com aquelas pessoas para dar continuidade ao atendimento àquela situação. Então, o que eu estou dizendo é assim, a rede, ela precisa de fato funcionar, ela precisa ser estabelecida e ela precisa de fato funcionar. Não é só para a gente dizer, ai que bacaninha, estamos formando uma rede, de vez em quando a gente se liga, de vez em quando a gente se encontra, faz um coffee break, conversa, não sei o quê. Não, tem que ser na prática, tem que ser uma coisa ativa, né? E aí que eu volto à questão assim, a importância desse conluio profissional é também no sentido de forjar a política pública. Lá em Barretos, onde eu estou morando atualmente, a gente está com um projeto de atenção, a gente está tentando formar uma rede de atenção à população em situação de rua, diferente do consultório na rua, da Política Nacional do Consultório na Rua, e o que a gente já começou a se esbarrar em alguns problemas. A Secretaria de Saúde não adota a política de redução de danos. Então, como que você vai trabalhar com população em situação de rua sem ser com a política de redução de danos? A Secretaria de Ação Social não adota a política do acolhimento. O que eles fazem é, você veio da onde? Então, estou aqui o bilhete de ônibus e manda a pessoa de volta para a origem, porque senão na estatística do município isso vai figurar negativamente. Então, é complicado, mesmo dentro do trabalho de rede, a gente estabelecer uma linguagem comum, uma perspectiva comum em relação àquilo que a gente está trabalhando. Por isso que eu reforço, precisa ter uma educação continuada. Não é só reunião, tem que ter formação, tem que ter discussão, tem que ter debate. E o debate não pode ser apenas dentro do local de trabalho, tem que extrapolar o local de trabalho, tem que ir a público, tem que envolver a sociedade, tem que ter campanha, gente, tem que ter muita campanha de prevenção, porque as campanhas de prevenção, elas abrem portas para as intervenções de promoção, de mudança de paradigma. Então, se eu estou num determinado hospital, instituição hospitalar, eu posso, dentro daquele contexto, ver no meu bairro, no bairro onde estamos, como que a gente poderia atuar, de que maneira a gente poderia multiplicar, né? Eu posso envolver unidades de saúde, eu posso envolver escolas daquele bairro. Se é uma cidade pequena, ótimo, eu ia dizer mais fácil, mas não é mais fácil, é menos difícil. Se é uma cidade grande, tudo bem, o desafio é muito maior, mas não é impossível. Então, voltando, tentando objetivar, qual é o posicionamento? Ele tem que ser um posicionamento que concilie a tua crença pessoal com as tuas ferramentas profissionais. O que isso quer dizer? Que a gente pode... Sabe aquela coisa de pesquisador de pesquisa quantitativa? Você trabalha muito com estatística, com dados, com números, não sei o quê, mas você tortura os dados até que eles confessem a sua verdade? É mais ou menos nesse sentido. Você tem que ver que ferramentas a tua profissão te oferece
para que você possa utilizar a favor desse compromisso social, ético, político. Complementar. Só fazendo um gancho no que você acabou de dizer, de conciliar o posicionamento pessoal com as ferramentas, né, de trabalho, o quanto isso é difícil, necessário, acho que é uma constante luta interna, muitas vezes, e isso me faz pensar no que eu vou apresentar à tarde, que é o foco da violência aos trabalhadores de saúde. Vou falar dos trabalhadores de saúde, mas a gente pode pensar na educação, segurança pública e por aí vai. Que é uma situação de violência corriqueira, né, cotidiana, e que não é vista, né? Muitas vezes pelo próprio profissional não é visto. Né? Não há notificação, não há promoção à saúde, não há medidas de prevenção, quer dizer, não há, estou exagerando, existem alguns locais, existem alguns exemplos, mas a gente sabe que isso ainda é muito pouco, né? Muito pouco falado, muito pouco pesquisado, então, só quis fazer esse gancho. E aí eu queria só fazer uma colocação, quando eu cheguei um pouquinho atrasada, então de repente me perdoe se eu estiver falando algo que de repente foi apresentado antes que eu não vi. Quando você fez a retomada dos diversos tipos de violência e a população que sofre violência, eu senti falta de uma coisa, que é a população da área da saúde mental. Você falou dos deficientes, e aí, para mim, assim, e aí é um compromisso que eu tenho, porque eu trabalho nessa área, né, inclusive represento, né, a comissão de hospitalar nessa área da saúde mental, né, na área hospitalar, e isso é um compromisso no sentido assim, eu preciso sempre estar dizendo, porque eu estava discutindo esses tempos que o quanto a gente pode dizer até que avançou nas políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência. E o quanto a área da saúde mental, dos transtornos mentais, que são coisas diferentes, às vezes associadas, mas são coisas diferentes, ainda está engatinhando. Então, esse compromisso social de estar também sempre lembrando, saúde mental também precisa estar aí, né? Nesse sentido. Não foram só eles que ficaram de fora, não. Vários outros. Mas eu realmente não toquei nesse aspecto e você tem toda a razão. Uma população, uma área que demanda ainda bastante cuidado da gente. Muito, muito excluída. E até por conta da questão da população também em situação de rua, que acaba agregando, né, somando a essa outra população. A gente não tem política ainda, e principalmente, gente, desculpa dizer isso, tem muito estudante aqui, então vale o reforço, a gente não tem formação ainda para esse enfrentamento. Isso não é uma coisa que a gente vai aprender dentro da sala de aula com o currículo formal que a gente tem nas universidades, nas faculdades de psicologia de uma forma geral. E nas faculdades outras de saúde também. Eu estava conversando com a Juliane, nessa faculdade que eu estou trabalhando lá em Barretos, que é a Faculdade de Medicina, é uma das poucas faculdades, acho que tem umas 3, 4 no Brasil, entre todas as outras, que eu nem sei qual que é o número, mas são muitas faculdades de medicina, que trabalham com um programa de humanização da categoria. Tá? Porque, nossa, você falou do trabalhador na área de saúde, é uma coisa assustadora, o despreparo do profissional de saúde para lidar com essas e outras tantas situações que demandam dele um posicionamento pessoal. E para nós também, existe um despreparo formal na nossa formação, mesmo na nossa graduação, para esse tipo de situação. Vocês estão em que faculdade aqui? Deixa eu fazer uma enquete. Dom Bosco. Tem alguém da PUC? Da PUC. Então a gente tem, ó, Tuiuti, Dom Bosco, Positivo, PUC, tem mais um? Vai. Da FAI? Tem? Da FAI aqui também? São 5, né? Facel. Facel, são 6? Nossa, gente, tem mais? Aumentou bastante. Alguém aqui
temos uma representatividade, né? Vamos fazer uma enquete. No currículo de vocês, em algum momento, está previsto vocês falarem ou analisarem ou se depararem com essa questão? Humanização do psicólogo. Preparação do psicólogo para o enfrentamento das problemáticas sociais. Mas do agente de saúde no sentido de outros do psicólogo. Do psicólogo de saúde em si, não, né, na questão da saúde. A gente trabalha bastante a questão dos profissionais de saúde, pensando no sentido do hospital, mas dos enfermeiros, dos médicos nesse sentido. A gente teve acho que foi assim, mas eu estou no 8º período, né? No 7º período, a gente teve um trabalho que a gente fez com psicólogos hospitalares. Mas assim, foi um trabalho específico de promover saúde para eles. Mas não que seja continuado, tem uma coisa específica. Isso faz da formação. Isso, foi jogada do professor mesmo. Eu só ia falar e complementar o que ela falou, que na universidade a gente acaba colocando tudo em caixinhas, né? Estuda isso, separando daquilo, aí de repente não, eu vou me formar, vou para o hospital, mas eu quero só transtorno mental, eu quero só dependência química. Aí você vai para o hospital do trauma, você vai atender um morador de rua dependente químico com transtorno mental etilista. Transgênero. Então não dá para separar, isso é só uma questão acadêmica, né? As pessoas vêm com comorbidades ou tudo isso junto, e o que você faz com isso, né? Mas aí, né, a gente vai continuar essa discussão, né, também depois. Eu estudo na Positivo e a gente não tem, eu pelo menos particularmente não vejo isso. E também na questão de, por exemplo, suicídio. A gente teve uma aula para a gente saber como a gente lida com isso. E, então acho que são questões assim que tanto no transtorno mental, que a gente tem lá o DSM, a gente tem aula sobre isso, vê muito lá, a gente decora, tem que ter os critérios A, B, C, etc. Mas e na prática, por exemplo, uma pessoa está em crise, a gente vai conter, como que a gente faz? Tipo, vai chegar numa questão assim, a gente não tem essa preparação, pelo menos eu não percebo isso. E aí a gente vai para o estágio, se depara com algumas situações e você fala, tipo, como assim? Não tô preparada para fazer isso, né? E a gente está fazendo TCC numa questão mais do NASF, assim, e a gente vê que eles também não têm esse preparo, assim, que as equipes estão lá, eles falam muito da questão política também, dessa questão de tem todo um processo construído, muda a política, troca tudo, não tem uma continuidade. Então eu vejo que nessa questão, assim, pelo menos no nosso curso, é uma coisa que falta bastante, tanto no preparo psicológico mesmo do profissional de psicologia, como do amparo da rede mesmo. E eu vejo que uma questão talvez seja a terapia para o profissional mesmo, assim, porque muitas coisas você acaba se deparando, assim, nossa, aconteceu comigo, ou alguma coisa mais próxima assim, e não tem essa obrigatoriedade de terapia propriamente profissional. Então, acho que são tanto da formação do currículo, mas também como práticas pessoais também. Mas aí, deixa eu só fazer um adendo, que eu acho que é bem pertinente isso que você está trazendo, e para mim fica uma coisa assim, terapia é uma decisão muito particular, né? Agora, você está escolhendo uma profissão que te demanda, você só vai com o outro até onde você foi com você mesmo, demanda você ir em algum lugar, né? Sair da tua zona de conforto e ir para algum lugar. Se a gente acha que não é necessária a terapia, isso são outros 500, mas que a gente tem que ter, pelo menos, o compromisso do aprofundamento do conhecimento, do debate das questões. E por isso que eu estou sempre reforçando, a gente tem que se juntar. Iniciativas como essa, eu acho que são iniciativas, e a comissão está super de parabéns nesse sentido, são iniciativas fundamentais para fomentar essas discussões, para tirar a gente da zona de conforto e fazer com que a gente consiga ampliar, abrir uma outra janelinha, né?
eu não sou mais estudante, já estou formada há 15 anos. Eu trabalho no Detran do Paraná, dentro da instituição, sou concursada. E vim porque eu acho que é uma área afim, né? E eu gosto muito também da área de psicologia hospitalar, embora eu nunca tenha atuado nela. E essa questão da prática, da nossa formação, né? Ela é tão forte, porque assim, eu acho que ensinam a gente a compreender, a ler a situação. Beleza, agora que eu compreendi, o que eu faço? Né? Como é que eu vou atuar? Que uma das coisas que a gente recebe muito, assim, eu faço trabalho de orientação aos psicólogos que atendem nas clínicas, né? E o maior volume de ligações que a gente tem é de profissional que não sabe como atender um paciente que venha com um transtorno mental ou com um transtorno de comportamento já mais agressivo. A pessoa não sabe lidar, a formação falhou. Isso que eu estou falando de profissionais que obrigatoriamente hoje já tem também uma especialização em psicologia de trânsito, né? Que além dos 5 anos da formação acadêmica, eles ainda têm no mínimo mais 2 anos de formação da especialização. Porque não se ensina, não se fala, não se treina. O Brasil tem, eu acho um pouco isso, assim, o entendimento que treinamento é dar informação e não ter que colocar na prática para fazer. Como se na prática magicamente aquilo fosse surgir, né? E isso gera vários conflitos e problemas e dificuldades e até às vezes sentimento de impotência tão grande do profissional que alguns abandonam a área, né? Eu não conheço ainda a realidade da psicologia hospitalar, mas as histórias que eu já ouvi é bem complicado, né? Tipo, em relação aos trabalhadores, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, é complicada a relação no sentido de ter que pontuar, né? Uma vez eu ouvi a história de uma psicóloga que teve que pontuar um chefe da área ali. E daí quando a gente tem essa visão de uma violência, da violência mais abrangente e extremamente frágil, né, limitada e que envolve ofensas, eu fico tentando imaginar uma realidade dentro do hospital, como que o psicólogo vai chegar. Por exemplo, quando você falou da violência por parte da obstetrícia, tipo, uma coisa que me assusta muito pensar no sentido de como vai chegar para um médico e falar sobre ele estar sendo violento com uma paciente num procedimento médico, que a gente não tem conhecimento. Tipo, para mim fica bem difícil de imaginar esse cenário. Então, eu estudo na Dom Bosco, eu estou no 2º período. Eu não sei se a Luciane passou ali, né, que é outra de Bosco também, porque a nossa grade mudou um pouquinho. E a gente tem uma disciplina hoje que é saúde coletiva. A gente vê um pouquinho desses aspectos assim das políticas públicas. E, a gente passa, então eu reconheci um pouco assim dessa violência obstétrica, a gente passou um pouco essa situação das pessoas em vulnerabilidade social, né? A gente passou, as minhas colegas também reconheceram. Então, até tá mudando, assim, um pouco. É um processo. É bom. Até eu estava aqui pensando, lembrando, assim, recordando que a nossa professora Maria José, ela falou bastante aqui do que eu abordei, ela deu uma aula pra gente sobre abuso sexual também, é variado, assim, né, nosso conteúdo. Além do proposto, ela dá umas aulas também, além que ela trabalha com a psicologia e no direito também. É bem legal. A respeito dessa questão da grade e tudo que mudou, que as universidades não falam muito sobre essa questão do papel do psicólogo. Eu sou estudante do 1º período de psicologia lá no Tuiuti. Nós temos uma matéria agora que é somente sobre o papel do profissional da psicologia. Eu acho que as universidades agora elas estão buscando como mostrar, mesmo humanizar o papel do psicólogo. Porque você não vai lá só chegar, atender o cliente em qualquer âmbito que seja e falar, beleza, saiu, acabou, não tem mais nada.
Acho que isso daí está tendo que mudar porque até a sociedade cobra isso. Antes a sociedade não tinha tanto essa questão de tem que se importar tanto assim com as pessoas. Agora o papel da pessoa está sendo mais forte. Assim, só mesmo pontuar essa questão porque as universidades estão tentando mudar um pouco. Eu sou estudante da Dom Bosco e também nessa mudança de grade eles estimularam bastante também o pessoal a ir a campo muito cedo, referente a você ir num terminal, numa praça, a praticar o não julgamento, né? Eles estimularam bastante também a gente fazer a terapia também para acabar com esse conceito que a gente tem das coisas. E em relação às matérias também que ajudaram bastante, a psicologia social que a gente está tendo também, a ter essa visão mais ampla, né, de que em qualquer contexto que a gente vá, existe uma pessoa ali, independente de onde ela mora, o que ela faz para sobreviver e tudo mais. Então, eu penso que a cada momento, a cada ano que sei lá, talvez altere a grade, vai ser para estar ampliando mais e mais esse contexto, assim, e eu vejo que é uma melhora muito grande de tipo, a gente ir numa praça para estar observando, fazer um relatório de observação, uma análise e tentar o mínimo possível você não julgar o outro. E isso é muito difícil, é uma das coisas mais difíceis que o psicólogo hoje em dia a gente percebe acontecendo. Eu estudo na FAI, estou no 7º período. A gente foi um estágio agora que a gente ainda está fazendo, de organizacional, mas a gente fez numa unidade de saúde. Então, lá a gente percebeu a grande necessidade desses profissionais. Quando a gente chegou lá para fazer, eles queriam fazer um atendimento individual. Todos necessitavam muito, né? Mas não era esse o objetivo, né? Mas a gente trabalhou muito a saúde mental. E a gente achou, assim, como eles precisam do atendimento, eles queriam muito esse atendimento individual. Mas até a gente comentou com a nossa orientadora e talvez mais tarde eles pensem em fazer alguma coisa nesse sentido. Quando eu fiz o estágio também escolar, né, numa unidade uma favela lá, que tinha uma escola, que foi super difícil, as crianças assim, em situações de risco. Também eu achei assim, que precisava muito, né, de psicólogo lá também, para as mães, inclusive para os pais, né. E lá tem, eu não fiz ainda o estágio do hospitalar, eu não sei como que funciona, mas tem esses estágios assim, né, que falou que falou assim da saúde mental dos enfermeiros, que eles enfrentam isso, está bastante difícil. Nossas unidades de saúde estão uma grande demanda. Eu vejo realmente essa mudança drástica na grade curricular, porque, por exemplo, a matéria que ele está tendo, eu não tive, né? Muitas coisas que ele vai ter, eu não vou ter. E a hospitalar, eu não me recordo se eu vou ter estágio ano que vem. Tive uma base, assim, na parte da psicologia da saúde e comunitária, tive uma breve falando sobre o hospitalar, e eu vejo também, como ela viu, no meu TCC também, eu vejo a dificuldade. Eu fiz o meu TCC numa unidade de saúde e vejo a dificuldade, e como a senhora mencionou, a violência, né? O meu TCC é sobre doação de órgãos, e eu vejo que é uma violência para eles, né? O medo deles verem, né, a gente está em busca da representação social que tem a doação de órgãos. E eu vejo como é que é a dificuldade deles falarem sobre esse assunto, né? O medo que eles têm que qualquer coisa, eu estou assinando um papel, então você vai, um dia que eu estiver no hospital, você vai e vai pegar meus órgãos, né? Então, essa parte da violência também referente ao seu corpo, né? Que alguém vai vamos dizer assim, fazer algo com o seu corpo que ele não permite. Então eu vejo isso,
E eu acho muito bom, né, essa visão que estão tendo agora as faculdades, né, de rever o currículo na parte da psicologia. Queria resumir em duas coisas. Uma é reforçar trabalho interdisciplinar sempre. Trabalho transdisciplinar é o nosso alvo, é a nossa meta. A gente tem que caminhar para a transdisciplinariedade. Para isso, a gente tem que rever a nossa formação. Mesmo que as faculdades estejam agora se atualizando, adequando seus currículos para a realidade que está batendo na porta das universidades, é um papel nosso de frequentar esses outros espaços, buscar esses outros espaços, promover esses outros espaços de atuação. Então, isso é a formação nossa profissional, está nas nossas mãos e a gente tem que atuar para aprimorar cada vez mais e para humanizar cada vez mais nesse sentido. Segunda coisa é que nessa área, eu acho que quando a gente pensa em saúde integral, não dá para a gente pensar em intervenções isoladas, nunca, jamais. Elas têm que ser, além de interdisciplinar, elas têm que ser intersetoriais e multiculturais. Tem um modelo teórico que é de um estudioso, um pesquisador do Zimbábue, radicado nos Estados Unidos, que chama R. Hemburra Collins. Ele, ao contrário, Collins R. Hemburra é o sobrenome dele, ele veio construindo um modelo de intervenção que chama PEN3, PEN-3, porque ele fala da dimensão cultural, dos valores, das relações de vizinhança. Então ele coloca assim, em todas as intervenções que a gente tem que pensar nesse contexto em que de saúde integral, a gente tem que levar em consideração o indivíduo, a família estendida e as suas relações de vizinhança, numa dimensão. Na outra dimensão, a gente tem que levar em consideração as percepções que indivíduo, família e vizinhança têm a respeito dos fenômenos que a gente está trabalhando, tem que identificar qual é a nossa rede de apoio para que a gente possa lançar mão de atividades e de intervenções que sejam conciliatórias e aí, naquela ideia do Deleuze, formando um corpo potente de atuação para a mudança de comportamento desejado, e tem também que identificar quais são os facilitadores, quais são os comportamentos ou os fatores que facilitam, os determinantes que facilitam, tanto para o bem quanto para o mal, aquele tipo de comportamento. E na outra dimensão ele diz, e tudo isso tem que estar carregado do entendimento dos valores culturais e sociais daquela população, dos paradigmas daquele contexto. Se a gente tiver isso sempre em mente, eu acho que independente do contexto que a gente vai trabalhar, e inclusive do fenômeno com o qual a gente estiver sendo confrontado, a gente vai conseguir avançar um pouco mais em práticas que sejam conciliatórias no sentido dos 3 níveis de tratamento, prevenção e promoção na área de saúde. Então fica aí, é um baita de um desafio, mas onde tem perfume, nas flores também não tem espinhos, mas a gente consegue conciliar, não precisa ficar se espetando o tempo inteiro. Tem um site que é Wontanara, WONTANARA.com.br, é o site do livro. Tem 2 livros nesse site que está gratuitamente disponível para baixar, então qualquer um que entrar lá pode baixar os 2 livros, mas um dos livros é o vermelhinho, que é o Socialmente Engajados, uma reflexão sobre intervenção psicossocial, que fala um pouco desse modelo e tem outras dicas, principalmente para quem está
começando a carreira, querendo formatar algum tipo de projeto que seja multissetorial, multidisciplinar, tem algumas coisas ali interessantes. Então, fiquem à vontade para explorar mais essa ferramenta. E eu fico à disposição. Hoje em dia é super fácil de a gente se achar, né, na rede social, mas sem violência. Só a Dani queria fazer um comentário para terminar. Bom, eu sou Daniela e trabalho no Hospital Pequeno Príncipe e trabalho com crianças e adolescentes vítimas de violência. E é um apanhado de alguns pontos que foram trabalhados aqui que me parecem importantes, a partir daquilo que eu vejo de trabalho diariamente, como algumas das minhas colegas que também fazem isso em seus hospitais. Um ponto que eu acho importante, teórico, para quem pretende trabalhar com isso, ou, enfim, refletir sobre isso, é que a agressividade não é a mesma coisa que violência. Porque às vezes aparece assim, tudo é violência, então não é tudo que é violência. A agressividade faz parte da constituição subjetiva do humano. A violência é outra coisa. Pelo menos na minha leitura teórica, eu estudo psicanálise, eu entendo que para que a gente dê sentido, signifique que algo é violência, a gente precisa entender o contexto simbólico onde isto está ancorado. Então, nem tudo que a gente observar vai ser violência. Então, por exemplo, a partir do que a professora trouxe, né, a Andrea trouxe, de que se existe uma briga de trânsito, um senhor vai lá socar o outro porque furou a frente dele, isso é considerado violência. Se a gente vai ver uma luta de MMA, não é violência, é esporte, porque aquele contexto simbólico é outra coisa. Então, na minha leitura, nem tudo é violência, senão a gente realmente banaliza demais. A outra coisa é que uma intervenção, é um trabalho, quem escolhe trabalhar com isso realmente está diante de um trabalho bastante espinhoso. Então, me parece importante, e aí eu vi que muitas pessoas ainda estão se formando aqui, dizendo, na formação não temos isso, mas a universidade não vai nos dar tudo de tudo, quanto mais numa questão como essa. A formação não é só acadêmica, então nós precisamos ir buscar outras fontes de conhecimento, nos aprofundar, nos pós-graduar, e mesmo assim não teremos com uma pós-graduação ou com mestrado toda a formação necessária. A experiência vai nos ajudar muito. Eu penso que é uma questão sine qua non para todo mundo que quer ser psicólogo, especialmente no hospital, especialmente se for saúde mental, se for em todos os âmbitos onde a gente possamos nos deparar com situações de violência, que façamos supervisão e que façamos um trabalho de análise. Eu acho que é imprescindível, especialmente para quem quer se debruçar com um trabalho como esse. Porque, como já vimos aqui, gente, neutralidade absoluta realmente não existe, mas ela é muito necessária no nosso trabalho, tanto para que nos dê a possibilidade de fazer uma intervenção mais adequada possível, como para que a gente não sofra tanto. A gente não se misture com o caso e também nós consigamos estar um pouco isentos de tudo isso, porque estaremos no meio de uma situação conturbada. As questões de violência são multiproblematizadas, requerem um trabalho multi, um olhar integrado, então teremos... Que bom se tivermos uma equipe, mas isso não nos isenta do cuidado conosco e com o outro. Então, acho que é bem importante fazer uma análise e a supervisão, até porque me parece que o nosso olhar, talvez por conta da minha abordagem, eu entendo que o nosso olhar ele tem que ser para a situação clínico. Não um julgamento moral no sentido do que está certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que é feio, o que é bonito, e isso está para o juiz. Isso está para a área do juizado, do legal, então nós vamos ter alguém que nos ajude nesse sentido. O nosso olhar tem que ser clínico. Olhando um pouco, me parece, como a Andrea também falou, de que o que chega nos hospitais, em tese, já chega com o nome de vítima. E quando nós vamos fazer uma análise, nem sempre a vítima é tão vítima. Então, não é o que está culpado, o que está vítima, todos são partícipes dessa cena, desse contexto de violência, e são todos um pouco responsáveis e um tanto envolvidos. É muito possível que essa pessoa, que supostamente agora foi agressor, também tenha sido vítima na vida dele em alguma instância. Então, o nosso olhar tem que ser para todos e me parece nesse sentido clínico do que é individual, do que é subjetivo em cada um. Era isso.
Eu só vou expandir um pouquinho essa coisa do olhar clínico, porque eu acho que é bastante fundamental. A diferença entre você ter um olhar clínico de uma perspectiva clínica. Essa é uma área, uma questão que demanda um olhar clínico numa perspectiva abrangente, não apenas clínica. Então, vamos ficar atento, porque eu tenho que, como você mesmo colocou, contextualizar a situação, o fenômeno, e como eu tinha mencionado, reforçado anteriormente, a gente tem que acompanhar e monitorar o cenário global. Eu tenho que ter um entendimento dessa subjetividade, com certeza, eu tenho que ter essa perspectiva, mas eu não posso deixar de localizar essa subjetividade dentro de um contexto maior que está aí, de alguma maneira, permeado dentro dessa subjetividade. Gente, gratíssima. A gente que agradece, Andréia, acho que foi uma manhã muito rica, né? Eu acho que aí a gente conseguiu já levantar muitas reflexões, acho que só, com certeza que são muito até as discussões que nós vamos fazer no período da tarde, né? Eu sei que com certeza a gente poderia ficar ainda mais um tempão aqui discutindo, mas eu acho que, né, a gente também tem essa necessidade de encerrar, mas a gente agradece muito, né, a toda disposição de ter vindo mais de Barretos para cá, de estar aqui junto conosco nessa manhã, né? E, enfim, acho que só tem, eu, enquanto comissão da psicologia hospitalar, então agradeço muito. Acho que realmente todas as reflexões que você trouxe, essa tua abertura também para estar discutindo aqui com todo o grupo, isso só nos enriqueceu e com certeza acho que vai refletir nas nossas práticas. Então a gente realmente agradece muito, né, e ficamos felizes de poder contar contigo.